Bom dia, meu irmão, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez em porções do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23 e os dois equívocos mais comuns relacionados à interpretação deste texto. E a gente vai ver como este texto ele nos aponta para mais uma vez falarmos acerca da suficiência de Cristo. Se você procurar nos meus vídeos em porções do Evangelho, você vai perceber que não vai ser esta a primeira vez que eu vou falar deste tema. Na verdade, esse tema é recorrente. Às vezes de forma muito evidente, até a partir do título do vídeo, e outras vezes perpassando os outros aspectos, outros temas que a gente vai abordando. É importante que a gente entenda e viva a suficiência de Cristo. Eu entendo que isso está relacionado com um processo de santificação, com o amadurecimento de quem nós somos e um amadurecimento da nossa fé, da nossa relação, da nossa intimidade com Deus. Então, vai lá, agora, se você puder, pega o Salmo 23. Nós não vamos fazer uma análise biblicista, exegética do texto, mas apenas conceitual, para que a gente possa ter uma visão correta, panorâmica do texto. E a partir daí, obviamente, você pode aprofundar os seus estudos, indo para a língua original e indo para um processo mais hermenêutico, exegético, se você tiver as ferramentas necessárias para isso. Mas eu quero fazer essa comunicação para que todos possam ter uma compreensão facilitada, aqueles que têm acesso à análise mais aprofundada do texto, ou o próprio leitor mais leigo, ele vai conseguir interpretar o texto na sua mensagem central, ok? E o que eu quero dizer para você aqui o texto é interpretado basicamente a partir da seguinte perspectiva: eu tenho um Deus que é poderoso, que é o meu pastor, e absolutamente nada de benefício, de sustento, daquilo que eu preciso vai me faltar. Por quê? Porque ele é meu pastor. Então, a ênfase, tradicionalmente, talvez nos últimos anos, nas últimas décadas, tem sido de uma interpretação que aponta para os benefícios, para as bênçãos, para aquilo que o Senhor pode nos dar, aquilo que Ele pode realizar em nosso favor. Obviamente que isso foi usado muitas vezes de forma equivocada também pela teologia da prosperidade, que sempre aponta a ideia de um Deus que é fazedor de milagres, que um Deus que é aquele que está disponível para nos trazer benefícios. Então perceba que qual é o problema da interpretação deste texto a partir desta ênfase, que a ênfase está sendo dada na bênção, no benefício, naquilo que Deus pode nos dar, aquilo que nós desejamos, aquilo que precisamos. E se eu preciso, estou diante do Deus que é o meu pastor, nada vai me faltar. E aí eu vou elencar tudo quanto eu preciso, tudo quanto eu gostaria de ter, e não vai me faltar, porque eu estou nessa relação com um Deus que é poderoso e que é pastor, que cuida da minha vida. Essa talvez seja a visão predominante, talvez essa seja a visão majoritária. Tentando se desfazer desta visão, eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem assim: não é isso. O Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Inclusive dificuldades, adversidades, crises. O Senhor também vai me dar momentos de angústia, de crises, de lutas, para que eu possa aprender nesses momentos. Ou simplesmente Ele não vai impedir que essas situações e circunstâncias cheguem à minha casa, mas Ele vai estar comigo e Ele vai me sustentar. Perceba mais uma vez que há um problema ainda nesta interpretação, que ela continua focada naquilo que Deus pode permitir, realizar, e naquilo que vai estar centrado mais uma vez no homem. As duas leituras, as duas interpretações partem da necessidade do homem, da vida do homem, da circunstância do homem. E eu quero dizer que o Evangelho não tem o homem no centro.
O Evangelho, a mensagem bíblica, ela passa pelo homem, é comunicada ao homem, mas é o próprio Deus que está no centro desta mensagem. E o objetivo final da mensagem bíblica não é satisfazer, atender, recuperar, restaurar o homem, embora Deus faça isso. O objetivo da mensagem bíblica é que Deus está narrando, segundo os seus profetas e apóstolos, a história da redenção, a história da criação, a história da queda, a história da redenção, a história que acontecerá da restauração plena, tendo Cristo como centro, mas para o louvor da glória de Deus. O homem não é o centro do Evangelho. O homem não é o centro da mensagem bíblica. A mensagem bíblica fala de Cristo e para o louvor da glória de Deus. Então, talvez isso te desaponte. Você não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo. E o motivo principal do Evangelho, e toda hora eu bato no meu microfone, porque eu me movimento muito, vou me afastar dele. E o motivo principal do Evangelho não é satisfazer as suas necessidades. O motivo principal do Evangelho é o louvor da glória de Deus. Então, diante desse pressuposto, deste entendimento, agora a gente pode sim olhar para o Salmo 23 e toda a sua construção. Do que o Salmo está falando? Ele está falando de Deus. Ele está dizendo que a nossa suficiência, que nós estamos tranquilos, porque Deus está presente. Não é aquilo que ele pode realizar. Está falando de um Deus que é pleno, que é soberano, que é benigno, um Deus que na sua plenitude é santo, um Deus que na sua plenitude é misericordioso, cheio de graça e que não depende absolutamente nada do homem para agradá-lo, como diz Jó 41:11, quem primeiro me deu para que eu tenha que retribuir-lhe, ou o Salmo 24, que vai dizer que o Senhor constituiu toda a sua criação e ele a sustenta, assim também como descreve todo o Salmo 104. Então, quando a gente olha para o Salmo 23, o que nós devemos compreender? Nada nos faltará, porque este Deus pleno, ele está presente. Ele agiu em nosso favor, enviando Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos fazer suas ovelhas. E ele estando presente, nada nos faltará. Esquece as bênçãos, esquece as ações de Deus. É a presença de Deus, é quem Ele é a suficiência de um Deus pleno, soberano, absoluto. Perceba como agora a mensagem está centrada no Deus. Olha como essa mensagem está revelando agora toda a glória deste Deus. E por você estar diante deste Deus pleno, suficiente, eterno, em todos os seus atributos, perfeito e benigno, então nada lhe faltará. E isso deve acalmar o nosso coração e não ficarmos desesperadamente colocando diante de Deus as nossas súplicas. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos, a Bíblia diz que nós devemos fazer isso. Mas acalma o seu coração. Estamos diante do El Shaddai, o Todo-Poderoso Deus. E não é que nós ficaremos satisfeitos por aquilo que Ele pode nos ofertar. Estaremos satisfeitos porque estamos diante dele. Não tem a ver com aquilo que ele pode realizar e realiza. Estamos falando da presença de Deus. Ela nos é suficiente. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Por quê? Porque a sua presença é suficiente. Nós fomos criados para nos relacionarmos com esse Deus, para vivermos para o louvor da sua glória. Que o Senhor te faça compreender a suficiência em Cristo Jesus. E que você coloque de lado, ou melhor, que Ele, que é suficiente, coloque para fora do nosso coração, do nosso ser, para que Ele faça com que as nossas petições sejam, acima de tudo, para bendizer, para louvar, para engrandecer o nome deste Deus, que é suficiente na nossa vida. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque Deus está conosco. Deus está conosco. Que Ele acalme o teu coração, que Ele te traga paz e que você possa se alegrar e entender
Agora o Salmo 23 é uma exaltação a este Deus. Você não é o centro, nem as suas necessidades. E assim Deus vai nos ensinando a fazer as nossas petições, como diz Paulo aos Filipenses, com ações de graça. Fica com Deus e até o próximo Porções do Evangelho, quando eu espero parar de bater no meu microfone. Deus te abençoe, um forte abraço.